Deu play? Deu play. Então bora. Estamos aí ao vivo quase, né, Vitor? Sempre quase ao vivo, sempre ao vivo. Quando você chegar, a gente vai estar ao vivo. Estamos no ar, né, com mais um episódio do EvoluaCast. Eu sou o Breno Botelho. Sou o Vitor Bicalho. Estamos aí com mais um grande episódio, né, desse projeto aqui da Simon. Mais um para conta, né, Breno? Mais um para conta. Desse projeto da Simon, encabeçado aqui, dirigido pelo Núcleo Jovem da Simon, né, pela Simon Jovem. E é super importante a gente falar, Vitor, todo episódio, assim, então, assim, curte o nosso canal, curte o canal da Associação Comercial, fica por dentro dessas histórias maravilhosas que a gente conta aqui. É super importante que você participe desse projeto, prestigie, que quanto mais visualização tem, mais ânimo a gente tem para trazer esse monte de gente bacana. Inclusive, né, hoje a gente está em altíssimo nível. Convidado, né? assim... Pela mesa aqui, você já começa a entender já dá pra como ter é que... um spoiler, né? Que tá... Esse take já pega aqui. Já pega aqui já. Então tá já entregou o ouro. Já entregou o ouro, mas... Já entregou o ouro. Em altíssimo nível que a gente está hoje, né? Alto nível, alto nível. Não podemos esquecer de mencionar nosso grande parceiro, Sicoob Credimap. O Sicoob Credimap é o grande apoiador desse projeto desde o primeiro episódio, né? É a força motriz por trás de toda essa realização aqui. Então a gente vem trazendo conteúdo de ponta, de primeira, histórias de sucesso da nossa cidade e região para inspirar novos e jovens empreendedores através dos erros e acertos, né? Que são contados aqui nesta mesa. Muito obrigado ao Sicoob e eu recomendo todo empreendedor que ainda não conhece a cooperativa para conhecer. O Sicoob é muito mais que um banco, ele é um parceiro de alavancagem e soluções financeiras para todo o negócio. Sicoob que está em Minas Gerais e Rio Grande do Norte agora. Rio Grande do Norte também. Arrojado Sicoob. Isso aí. E por falar em arrojado, né, vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje? Vamos lá. Gente, eu queria agradecer muito, né, dar boas-vindas ao Fernando Cota, da Prússia Beer. Fernando, obrigado por você aceitar esse convite da gente. A gente está tentando, assim, falando, vamos chamar o Fernando há muito tempo, porque a gente sabe, assim, da história, da sua história e da história da marca que vocês criaram aqui na região, que eu acho que é tão gostosa e tão importante, assim, pra gente. É um produto na cara, né, de Minas Gerais. Sim, e agora a cara da nossa região também, né? Sim. Verdade. Obrigado pelo convite, poder dividir com vocês aqui um pouco da história, né? Um pouco da nossa luta também. Meu nome é Fernando Cota, eu sou natural de Olevate, empreendo em São Gonçalo, mas sou natural aqui da cidade, sou natural aqui da terra. E é sempre bom, né, a gente poder falar um pouco daquilo que a gente está vivenciando, porque a realidade da Prússia e a minha não é muito diferente da de todo mundo que está perto da gente, né? Independente do tipo de comércio, do tipo de indústria, as dores, as experiências, elas servem para inspirar e transpirar também, né? Porque o que a gente passa pode servir para outros e o que os outros passam. A gente já ouviu alguns trabalhos de vocês aqui, inclusive parabéns, tá? Nós agradecemos. Todas as histórias aí muito interessantes, de gente muito relevante, tá? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. De bola, gratidão toda nossa e da audiência também que vai acompanhar esse conteúdo. Obrigado, eu agradeço. Fernando, nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui hoje, né? Mas eu Amém. acho que o principal realmente é a gente falar um pouco sobre a marca de vocês, né? Sobre a Prússia. E eu queria saber um pouquinho como que surgiu a Prússia Beer. Foi uma paixão pela cerveja artesanal, foi uma oportunidade de mercado, foi um pouquinho dos dois? Conta pra gente um pouquinho como que foi. Acho que respondendo assim, da maneira bem objetiva, depois a gente entra nos detalhes, é um pouquinho dos dois. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei muitos anos com engenharia de construção pesada, indústria, algumas usinas siderúrgicas, algumas minerações. E eu tive um contato com a cultura da Alemanha, principalmente. Eu trabalhei na Siemens durante muito tempo e tive a oportunidade de ir à sede algumas vezes, né, a matriz, algumas cidades da Alemanha. Fiquei algum tempo por lá. E já gostava muito de cerveja, sempre gostei de cerveja. Minha bebida predileta, assim, sempre foi ela. E na Alemanha eu tive esse contato com produtos de origem artesanal, de pequenos produtores, né, e locais. Isso me chamou a atenção porque é natural, quando você não vive esse universo, que você chega numa outra cultura, você quer saber qual que é a principal cerveja de lá. E eu fazia essa pergunta e eu não tinha resposta. Eu até achava que o problema era o meu inglês, sabe? Assim, não estou sabendo o que perguntar. Não, aqui tem essa. Não, mas qual que é a principal? E o cara não tem isso. Aqui tem várias cervejas. Existem marcas nacionais, como a gente tem, né? Mas existem muitas marcas locais. E nesse contato, eu fui, já falei que eu gostava muito, eu fui me apaixonando cada vez mais. Uma história muito interessante, até hoje é conhecimento mais comum,
A terceira idade da Alemanha, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, na verdade, ela tinha o hábito de tomar à noite um copo de cerveja como jantar. Tamanho a refeição, né? Uma cerveja de trigo não filtrada, ela tem até pedacinhos lá. Sim. Então aquilo me chamava a atenção, assim, a cerveja faz parte da cultura deles, é uma coisa muito forte lá. Acho que todo mundo sabe disso, eu só estou reforçando que é conhecimento popular, comum. Aí eu volto, nesse vale e volta, eu volto, toda vez que eu volto de lá a trabalho, eu começo a buscar rótulos de referência nas cidades que eu frequentava, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você acaba indo em lugares que as pessoas te levam, aqui tem tal lugar, vou te levar lá. É uma pizzaria muito bacana que tem 50 rótulos de cerveja. Vou te levar na churrascaria que tem 10 rótulos de cerveja. Então, na verdade, as pessoas passavam a me convidar para os lugares para me apresentar rótulos nacionais ou importados, né? Que tinha, há 10 anos atrás, há 15, até com mais segurança, era muito mais cerveja de fora, para falar artesanal, do que nacional hoje. Hoje a gente não tem mais isso, né? Uhum. Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eram bem mais rótulos de fora do país do que de dentro. E aí, nessa história, eu sou filho de comerciante. Meus pais são padeiros, minha mãe e meu pai. Então, eu nasci numa padaria, cresci numa padaria. Então, assim, eu venho do comércio. Eu sempre quis fazer alguma coisa para além da engenharia. Eu sou um engenheiro muito realizado, gosto da minha profissão. Mas, eu quero empreender. Eu via meu pai e minha mãe como uma grande inspiração para tudo isso, né? E, para além do meu pai e da minha mãe, a família deles também. Então, tem uma história de comércio na família que vem de geração por geração. Então, tem coisa que você tenta fugir dela e ela vem atrás de você, né? Está enraizado. Está enraizado na gente. Então, isso me chama a atenção, isso começa... À medida que a minha maturidade profissional vai aumentando, eu vou enxergando assim, eu amo a engenharia, mas tem algo aqui que é muito forte, que é maior talvez até que a minha capacidade de entender o que era. E na casa de um amigo, um dia ele fala: Fernando, você ama cerveja? Você está sempre falando. O mercado está começando, se foi em 2013. Tem a cerveja fulana, a cerveja ciclana. Por que você não junta a fome com a vontade de comer, né? Ou melhor, com a vontade de beber, né? Vontade de beber. Dessa história, foi um Natal de 2013 para 2014. Eu saio dessa lá da casa desse amigo e falo assim com minha esposa: olha, o cara me falou um negócio ali que o Luiz me falou um negócio que faz muito sentido. Eu estou falando em empreender, isso aqui me chama a atenção, eu gosto, não conheço nada, a não ser de degustar e fazer as minhas escolhas, né? Mas eu gostaria de entender um pouco do mercado. Aí eu começo a entender o mercado, começo a estudar, eu vejo oportunidade, vejo a concorrência, vejo o mercado e falo assim, dá para fazer. Nesse momento, quando é fevereiro de 2014, isso sai do papel, eu abro o CNPJ em 2013, tá? Já tem um insight aí, né? Sem perder tempo, né? Sem perder tempo. Nós estamos falando de 2 meses, você já tomou ação, né? Exatamente. Legal. Isso é do empreendedor, né? Isso é da veia que estava escondidinha ali dentro, ali da vontade de fazer. Muita coragem. Às vezes até uma característica do empreendedor mais novo é essa. Uhum. E a melhor fase para empreender talvez seja exatamente essa, que você tem até um R ou um I de irresponsabilidade, né? Não R de responsabilidade, com um I na frente. Porque essa irresponsabilidade, na verdade, ela é ousadia, ela é não muita aversão ao risco. E quanto mais maduro você vai ficando, suas escolhas vão ficando mais peneiradas, né? Eu acho que é natural. Vocês sentaram com gente muito sênior do lado de cá, que eu vi, né? E o Staco da Divisa, por exemplo, né? Uma baita inspiração para mim, para vários de nós. Então as escolhas vão ficando mais refinadas, assim, os trade-offs que você vai fazendo, eles levam muito mais coisa em consideração. Quando você é mais novo, menos. Por isso que eu acho que o empreendedor mais novo, ele é uma pérola que tem que ser trabalhada. Quando eu vejo, até fazendo um parênteses da Simon jovem, tá? É um negócio que inspira, assim como a FIENG jovem, eu atuo na FIENG também. Sim. Eu sou vice-presidente do Cine Bebidas e conselheiro da micro e pequena empresa FIENG. E acompanho a FIENG jovem com um olhar assim, tem gente boa chegando, tem gente inspirada chegando, isso aqui não vai passar. Vão vir gente preparada e até mais preparada que a gente para dar continuidade. Aí nessa história, abre, para encurtar um pouquinho o nascimento, a gente encontra um cenário favorável do ponto de vista de empresas, de concorrentes, um cenário favorável de mercado e um cenário favorável de localização, que é São Gonçalo. Eu nasci aqui, meus pais migraram para São Gonçalo do Rio Abaixo, e lá a gente encontra ali o berço para fazer o nascimento desse projeto. Sempre que você está investindo inicialmente, o recurso é muito escasso. Você comentou do Cicobi, um baita parceiro, né?
mas nem sempre você tem isso, né? Sim. No início é mais difícil. Então, no momento que você consegue equalizar investimentos, oportunidades, lá tinha o terreno, então era uma oportunidade. Eu entrei basicamente com o galpão no terreno dos meus pais e com os equipamentos. E nesse momento a coisa acontece, o negócio vira. Daí para frente é história de crescimento e de muito trabalho, onde as coisas vão acontecendo, a gente erra, dá um passo para trás, acerta, dá 2 para frente. Entre acertos e erros, né? Acredito que a gente acertou mais em função de onde estamos hoje, né? Mas tem muita coisa por vir ainda, né? A gente está falando aqui, assim, mas tem muita coisa. Nós temos 10 anos, fizemos 11 anos agora. 11. Faremos 11 anos agora, dia 17 de novembro. 11 anos de mercado. A primeira cerveja foi produzida no 17 de novembro de 2014. Muito legal. E assim, nesse início, né, a gente está falando aqui do início lá em 2014, quais foram os principais desafios, né, de produção, de colocar o produto no mercado? Quais assim que vocês encontraram e foram realmente desafios para vocês superarem nesse momento? Basicamente, na hora de criar esse modelo de negócio, porque quando você tem um mercado favorável, né, um business que ele tem mercado, isso já te diz muito do potencial. Mas não adianta você dar um tiro de canhão para matar mosquito. Isso é dito popular, né? Sim. Então a gente começa a refinar que produto. Então nós passamos numa esteira de produtos que a gente estudou muito. E quando eu falo estudar, eu digo até no sentido de conversar com as pessoas, tá? Não é só literatura, não. Olha, prova isso aqui. O que você acha? Ah, isso é ótimo, mas nem todo mundo vai gostar. Aí te diz o seguinte: o mercado não está pronto para chegar com um produto com teor alcoólico de 10. Ah, está ótimo, mas está um pouco escura. O mercado não está pronto para poder chegar com um produto com a cor que não seja dourado. Você vai caminhando assim, na hora que eu falar da resposta, fica um tanto quanto óbvio. Mas para chegar nela, a gente teve que conversar com muita gente, porque a ideia era lançar uma coisa, vamos dizer, no degrau 2 da escada. Mas a gente entendeu que a Pilsen era a cerveja que satisfazia a formação de mercado. Porque o médio Piracicaba sabia que estava acontecendo a cultura cervejeira, mas não tinha uma cerveja local, nós somos a primeira. Então precisava criar um degrau, uma esteira de produtos compatível com a maturidade do nosso cliente. Se hoje nós estamos falando de IPA com naturalidade, de POE, porque lá atrás nós começamos com a Pilsen artesanal. Então a gente é muito feliz, a gente se prepara. Hoje eu tenho uma pós-graduação em tecnologia de cervejeira. Eu fiz dentro do negócio acontecendo. As primeiras receitas foram desenvolvidas por pessoas que a gente contratou. As autorais são depois da Pilsen. A Pilsen é uma receita que veio empacotada para a gente, tá? Uma pessoa que eu tenho muito respeito, o Matias, me ajudou na construção dessa receita. E a partir daí a gente começa, de fato, a ter projetos que vão caminhar numa esteira de produto que vai, olha, eu adoro a sua Pilsen, o que mais você tem? Eu tenho a de trigo. Eu adoro a sua de trigo. O que mais que você tem? Eu tenho uma Boêmia. A Boêmia é como se fosse a prima da Heineken, tá? Uhum. É a cerveja mais amarga que a gente tem para a linha de Pilsen. Há 10 anos atrás isso era inimaginável, né? Sim. Hoje a gente fala de Heineken, todo mundo está tomando, né? Uhum. Cerveja que popularizou demais. Mas isso não era quando começou. E aí a gente vai galgando esses espaços. E quando é em 2017, a gente lança a nossa IPA. Isso 3 anos de escada para chegar no degrau, eu não diria que é o degrau mais alto da percepção sensorial do produto, mas é um degrau importante, que se você consegue vender IPA no mercado, quer dizer que o mercado compra praticamente tudo que você tem. Aí são cervejas muito mais extremas, que é uma outra pegada de público. Hoje a gente faz, mas elas são muito mais nichadas. A IPA, depois eu quero saber o que vocês gostam, tá? Mas a IPA em geral é uma cerveja que, dentro desse padrão, muita gente fica no primeiro degrau, que é a Pilsen, é normal. Muita gente vai para o segundo, muita gente vai para o terceiro e muita gente vai na IPA. Hoje é natural chegar numa casa e ter IPA na geladeira para servir. Como você gosta de quê? Cara, vocês não têm só Pilsen. Eu tenho IPA, eu tenho vários, foi que bacana. Isso não era natural. Hoje é. Assim como tem vários vinhos, hoje tem várias cervejas. Legal. Ô, Fernando, vou fazer uma pergunta para você, voltando nesse início. Tá. Na linha mais até pedagógica, pensando no jovem empreendedor que às vezes está assistindo, né? Imagina que tem muita gente assistindo assim, pô, tem uma ideia. Será que essa ideia é boa? Quando você juntou os fatores lá que você verificou que você gosta de cerveja, você queria empreender, você foi entender do mercado, quais são os fatores que você reuniu antes de, pô, isso realmente é uma ideia boa, eu vou implementar? Quais foram os checks que você foi dando e falou, não, realmente essa ideia ela é implementável, não é só
um sonho, mas é de fato um business plan, né? Ou de fato um modelo? O que você considerou para tirar uma ideia de fato do papel, assim como um plano de negócios? Eu vou tentar ser bem lúcido para a fase que a gente estava, que hoje a resposta seria um pouco mais, né, com um conteúdo mais de complexidade, mas eu olhando para trás eu fiz exatamente o que a complexidade pede, só com mais simplicidade. Você precisa estruturar capital para poder abrir. Então, quanto que eu preciso colocar para fazer a fábrica existir, criar essa operação, o quanto que eu preciso de capital para colocar para funcionar, ou seja, a partir do momento que eu produzir, o que eu vou gastar para entregar? Chopeira de ponto de venda, caminhão, barril, o que eu vou gastar para levar até vocês, até o cliente, né? E o que eu vou gastar para as pessoas saberem que eu existo? Então, eu fiz primeiro toda a estrutura de capital para saber o meu fôlego, porque se você esquecer da cadeia como um todo, acaba que você coloca o dinheiro todo no business e esquece do marketing. Sim. Para o nosso negócio, ele é vital. Você já pensou isso tudo antes de dar qualquer passo? Então, assim, num Excel muito simples, o dinheiro separado por linha e respeitando o limite de cada um. Então, assim, eu queria ter uma fábrica que produzisse 20 mil litros, mas eu não tinha mercado. Então, para que eu ia fazer essa fábrica se eu podia pegar parte desse recurso e dimensionar ou para a logística ou para o marketing? Então, a coisa foi feita muito ajustada para o nível de capital que a gente tinha, para tornar possível vender, entregar e receber. Perfeito. Tá? Depois da estrutura de capital, basicamente a estrutura de pessoas. Então, assim, agora eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui acontecer. Agora, o que eu preciso? O que o negócio precisa para realizar? Cervejeiro, logística, comercial, marketing. Quais são as funções vitais? Assim, quais aquelas que eu não posso perder? Ou seja, o mercado vai tomar a gente o tempo todo dos negócios, isso é natural, né? E até quem vem é bem-vindo e quem vai não vai com Deus, né? No sentido assim, ficar livre. Vai com Deus sempre, tá? Sim. Mas no sentido de vai de verdade, né? Vai realizar. Mas eu sempre gostei da parte de recursos humanos no sentido de fazer a pessoa engajar num projeto conjunto com você e de fato sentir parte. Tanto que hoje a gente tem mais gente sócia que foram funcionários, foram estagiários, porque a coisa funciona para nós dessa forma, tá? Sim. Então, a estrutura de pessoas, então, posso fazer a estrutura de pessoas, ou seja, a estrutura de gente, né? Tá fluindo, aí eu acho que o resto é gestão. A gestão é muito importante, mas ela não funciona se você não conseguir fazer e se você não tiver gente para executar. Eu era muito bom em gestão, mas eu só era bom nisso. O resto, para mim, era tudo novidade. A gestão vinha da engenharia. Eu tinha acho que um bom perfil, uma boa característica para começar. A escola, obviamente, do negócio me mostrou que tudo estava todo errado. Tá? Muita coisa eu faria diferente hoje, olhando para trás. Mas a única coisa que eu tinha era isso. Então, a gente estrutura essas 3 pilares, ou seja, uma boa gestão do negócio, pessoas e capital, para poder você conseguir partir, independente do tamanho. Acho que preocupar com o tamanho, ele é consequência do que você vai fazer. No início, ele tem que ser só o alvo de onde você quer chegar. Você não precisa nascer grande para ser grande. Né? Nós nascemos pequenininho, né? Sim. Hoje não precisa. Hoje estamos todo mundo grande aqui, né? Não precisamos nascer grande. Fernando, e a gente está falando aqui também de gestão, de planejamento, né? Aí voltando lá no início, a gente demorou um tempo para chegar nas garrafas, né? No material engarrafado. Sim. A gente começou ali com barris, não é isso? Sim. É para uma aceitação? Como que é? Me explica um pouquinho desse processo assim dos degraus, né? Para a gente ir chegando lá. Excelente a pergunta, porque ela tem tudo a ver com essa outra pergunta que vocês acabaram de me fazer. Quando você estrutura a indústria de bebida, ela exige níveis de investimento de acordo com o nível de embalagem que você vai fazer. Sim. O barril é o primeiro estágio, a garrafa, eu diria que é um segundo estágio. Isso não tem uma ordem certa, não. Estou colocando o que eu faria de novo e o que eu sugiro, tá? E a lata é um terceiro estágio. Então, na hora que o produto ele acomoda no barril e ele chega no ponto de venda, ele começa a formar gente querendo consumir individualmente. Poxa, Fernando, por que você não faz a garrafa? Nem sempre eu tenho necessidade de um barril para minha casa, eu quero consumir individualmente. Mas primeiro nós criamos a demanda através do barril. Então, não faria muito sentido para nós colocar uma máquina de garrafa com ociosidade, sendo que o barril ainda era a nossa uma escala de distribuição. Distribuição. Né? Perfeito.
A gente parte para a garrafa no segundo momento, Breno, e essa garrafa ela vai buscando o quê? O cliente para o consumo no lar individual. Enquanto nós três vamos fazer uma festa aqui, a gente pede um barril de 30, você vai no supermercado, você compra 3 garrafas, né? Leva para casa, você vai consumir ou vai dividir com amigos, com companheiro, etc. Né? Então, na hora que você pega essa fase da garrafa, ela nos leva para uma projeção de marca, porque estar no supermercado é muito importante, né? O Hiper, super parceiro aqui de Monlevade, abriu as portas para a gente, agradeço a eles, aproveito a oportunidade. Nos abriu para colocar as prateleiras e as portas, né, para a gente poder colocar o primeiro lugar que a gente colocou o produto. Depois os mercados da cidade, de São Gonçalo, assim, a coisa foi fluindo, até a gente chegar nos players de Belo Horizonte, Super Nosso, Verde Mar e companhia. Então, essa fase acontece que a garrafa vai nos levando para outros lugares. A lata ela vem no momento que a gente começa a querer vender para mais longe, porque o peso próprio da garrafa para ser transportado é alto. A lata pesa 15 gramas, a garrafa pesa mais de 100. E todo envio de transportador é peso cubado, né? Então, na hora que a gente visualiza o e-commerce em 2019, a gente imagina que para levar cerveja sem levar peso, ou seja, com frete mais justo, tinha que tirar. Eu queria te mandar só o líquido, né? Mas encher um balão de cerveja e te mandar, que era o ideal, né? Então a lata mais se aproxima disso. E ela tem a vantagem que ela não quebra, né? Ela se ajeita ali no frete, no solavanco da realidade da logística, mas ela chega na sua casa. Então ela vem para dar essa resposta para o e-commerce que hoje a gente entrega em todos os estados do país, partindo, fabricada por nós aqui e partindo daqui para o país inteiro. Então ela traz uma segunda projeção, que é a amplitude da marca a nível nacional. A lata realmente ela é um SpaceX aí da marca, ela leva a gente para lugares que a gente não imaginou. Legal. Então a gente está falando aqui de um planejamento aí de 5 anos, né? Que você começa com barris de 30 e 50, com peso assim que a gente precisa de ajuda um do outro aqui para carregá-los, né, de aceitação. Aí se a gente vai, passa para a garrafa, e daqui a pouco a gente está na lata de 473, né? 403. Que ela vai para o Brasil todo. Então realmente são degraus que vai ramificando essa distribuição, né, Fernando? Exatamente. E uma diferença interessante que eu imagino que você pode compartilhar com a gente é a diferença de você gerir um negócio para você atender regionalmente e o que precisa mudar em termos de visão, de gestão, às vezes até de mentalidade ou de ferramenta para você expandir a nível nacional. Assim. Quais são os principais ajustes que precisa ser feito para uma organização pegar essa rampagem, né? De sair de um regional e o que tem que ser atento para não deixar o regional, a peteca cair, mas ao mesmo tempo o que precisa também de estruturar para dar esse salto para o nacional. É um desafio imenso. Também fizemos com mais incertezas do que certeza. E para responder a sua pergunta, nós quando estamos no local, o relacionamento ele é muito importante. Você vai fazer uma venda para os bares de João Monlevade, para os bares de São Gonçalo, para os buffets, para as festas. Esse tete-a-tete do Fernando, do Douglas, né, das pessoas que estão na frente, ele é muito importante. Vai fazer uma festa na sua casa, Vitor, lembra da gente. Breno, mesma coisa. Né? Os buffets, a mesma coisa. A gente relaciona muito, mas relaciona direto com a pessoa que vai te levar ali para o cliente. No e-commerce, você relaciona direto com um cliente que você não conhece. Você tem perfil, idade, renda, locais, mas é tudo estereótipo, né? São personas. De personas que você imaginou para focar, depois você ajusta. Então você perde aquele pessoalidade da relação. Então, os dois negócios funcionam de forma muito diferente. Um tem muito relacionamento, marca, isso que a gente está fazendo aqui, de contar a história local, né? E o outro tem muita... qual produto que atende, como é que eu faço para levar, qual a percepção de qualidade dele numa pesquisa geral. Ou seja, você trabalha muito com senso de grupo e muita pesquisa. A gente costuma dizer que nos dois negócios o cliente é o chefe. A gente governa com base no que o produto que o cliente quer degustar. Mas no pessoal, você ouve as pessoas te falando. Nesse aqui você manda uma pesquisa e trata estatisticamente aquela decisão, até por causa dos momentos que você está vivendo. E a nível de gestão também, aí vai estratificar, né? Assim, é uma empresa que
ela tem basicamente o Médio Piracicaba para o Chopp, as cidades do Médio Piracicaba. Então nós estamos falando aí de 15 a 20 cidades, né? E um outro no universo nós estamos falando de 7 mil cidades. Então são dois extremos assim que coexistem, mas com visões muito diferentes de como lidar para tomar decisão, de como lidar para resolver o problema. Porque quando chega um barril na casa do cliente nosso que dá problema, ele vai pegar o telefone e vai bater um gancho para a gente. Fernando, poxa, mandou para cá um barril, não está legal. O que eu faço? Meia hora você está ali com o problema resolvido, seja pegando de um parceiro, levando, seja saindo da fábrica, levando, né? E uma lata que vai lá para o Tocantins, que vai lá para Roraima, para Bahia, né? Para o sul do Brasil. Então, assim, até isso a gente teve que aprender. Como lidar com isso? Não adianta ficar abafado ali com o problema. Você vai receber o problema e vai tratar ele. Olha, quando for avaria, vai ser a nossa resposta para esse problema vai ser essa aqui. Isso foi criado aos poucos, tá? Os protocolos de resposta para cada tipo de problema e como responder. Tem determinados problemas que a gente resolve pelo telefone até hoje. Quando chega uma questão que a gente considera que é delicada, a gente não manda um WhatsApp. Pode falar? Pode. Pega o telefone e liga. Me desculpa, aconteceu isso, chegou tudo estourado na sua casa. A responsabilidade é nossa na escolha da transportadora, mas a transportadora não fez o papel dela. Eu vou te mandar por outra transportadora, senão vai ficar na mão. Então a gente aprendeu a conviver com isso de uma maneira madura, eu diria. O plano de resposta para cada uma das intensidades dos problemas que a gente causa, que são naturais, né? O negócio que não tem problema, ele ainda não abriu. Tá? Só tem problema negócio aberto, né? CNPJ aberto tem problema. Isso com certeza. Verdade. E problema todas têm, né, Fernando? Todas têm. O que separa uma da outra é como lidar e como resolve com o problema quando ele acontece, né? Perfeitamente. O tempo de resposta, a resposta, tem coisa que vem de casa, tá? E eu procuro identificar em quem está comigo, os profissionais, muito isso, assim, na contratação. Até para os jovens, tá? Assim, eu venho de uma época que a escola que você formou era o balizador para você trabalhar numa empresa top. Hoje não é mais. Hoje é de onde você veio, o que você pensa, o que você acredita. Para estar do meu lado, eu quero saber o que você pensa sobre as coisas. Alinhamento, né? Alinhamento. Porque essa resposta, se você coloca na mão de uma pessoa que sabe o plano, mas não tem sensibilidade, ela não funciona também não. Você não adianta a gente mentir e falar assim, um bom processo resolve. Sempre será processo e pessoas, é isso? Sim. Então, um plano de resposta ao risco com pessoas com sensibilidade, com empatia, é muito mais fácil de fazer do que só com um processo super bem montado. Não vai funcionar. Perfeito. Isso é sensacional. E também a gente está falando aqui de todo esse caminho percorrido, né? Sobre planejamento e muito trabalho, né? Tem trabalho demais, né, Fernando? Demais, muito demais. E a gente sempre fala de um produto que por cada fase que ele passou, por cada modelo lançado, como que a gente fala assim, o tipo da cerveja, cada né? estilo. Cada estilo. A gente sempre viu que sempre foi marcado por uma cerveja artesanal de qualidade. O produto de você sempre teve essa questão da qualidade, teve esse quê artesanal e qualidade. Isso sempre foi uma primeira preocupação dentro do processo de produção? Sempre. Para defender, aí eu acho que tem muito a ver com quem está na frente do negócio e aonde você quer chegar com o negócio, né? Essa marca ela foi construída para ser amparada pela qualidade. Então, a gente investe muito no marketing para convencer, mas quem sustenta é o produto. Então, o marketing te faz pensar que isso aqui vai te entregar essa experiência, essa sensação, mas o produto tem que responder no mínimo igual ao marketing, ideal que ele seja superior. Porque toda vez que a gente soltou algum produto que há uma incompatibilidade do marketing com o produto, você vê que é problema. Então não adianta você tentar vender, forçar a barra e o produto não responder, sabe? Então sempre tivemos essa preocupação assim com a qualidade para poder sustentar a nossa estratégia de marketing. Então medir o processo de cerveja, ele é todo medido, desde o dia que você faz até o dia que você invasa, tem vários pontos de medição, de vários parâmetros, eu diria. Então é bem, assim, bem sacerdotal, eu diria assim, você tem que cumprir aquela rotina e pronto. E é uma luta constante de você conseguir crescer, distanciar da operação e conseguir manter isso, né? Isso ficar rodando do jeito que você imaginou lá atrás. Acho que é o grande desafio de todo mundo, né?
Sim. Então isso, a qualidade é pilar para a gente, sim, sempre foi. Legal, você falou uma coisa muito importante que eu acho que é importante para todo jovem empreendedor novamente que está começando, que é hoje o marketing está muito em evidência, né? Todo mundo está muito atento com os olhos para o marketing, sobretudo no digital. E é importante não perder o senso de que o marketing ele tem a função de abrir portas, de atrair? Tem, como você bem disse. Só que ao mesmo tempo ele tem que gerar expectativa e o produto tem que vir, às vezes até superando essa expectativa, né? Senão isso tem vida curta, né? Então é uma mensagem muito importante que o marketing ele gera expectativa, mas a entrega ela tem sempre que buscar equiparar isso ou até superar, né? Que é o ideal, né? O over delivery. Concordo plenamente com você. Isso tem muito a ver com as reservas daquela plataforma de reserva de casas e de a gente faz Brasil afora e mundo afora, né? Passaram a postar fotos que não condizem muitas vezes com os imóveis. Então você vai com a expectativa, não estou pagando um preço muito legal para uma situação. Você chega no lugar, você vê que é quase uma foto de estúdio, né, que foi feita. Não condiz com a qualidade, isso é péssimo. Sim. Então, temos que ter esse cuidado, assim, bem na lata, assim, de quando a gente falar com a intensidade de uma característica do produto, tenha a intensidade de que você falou no produto. Porque senão é venda de uma via só. Ela acontece uma vez. E pior, aquela pessoa, ela não é nula. Ela, na hora que te vê alguém direcionando para você, não pega não, já conheço. Não é isso aí que está falando. Isso é péssimo, cara. É verdade. Desconstruir isso é caro demais, porque você vai ter que fazer certo até chegar naquele cara e convencer aquele cara para parar de falar mal de você. Então não dá para brincar com qualidade de produto, não dá para brincar. Estou falando do mercado que eu atuo, tá? Tem mercados que não tem esse inteligência. No mercado que eu atuo, bebida e comida eu acho que não tem como, tá? Sim. Você tem que dar o doce e o salgado do nível que você tem. Se for doce, é doce, se não for, não é doce. Se é salgado, é, se não for, não é. Verdade, verdade. Aproveitando essa brecha, né, pegando esse gancho, a Prússia está hoje num mercado, né, aqui a nível Brasil, que é um mercado tradicionalíssimo, né, mercado cervejeiro. Tem indústrias enormes, grandes players, né? E eu queria saber como que a Prússia se encaixa dentro disso, né? Um mercado assim tão robusto, com empresas de muitos anos já estabelecidas. Como que vocês foram conquistando esse espaço, né? Não só aqui na região, mas também no nível nacional. Estava falando isso agora há pouco, de vir para cá, tá? Com um parceiro nosso aqui de Montevideo, no Grau, que é o nosso distribuidor de chopp aqui na região. Grande Eider, né? Mandar um abraço para Eider, né? Um abraço para o Eider, para a Ana Paula, tá? Super parceiros. São grandes parceiros. Bastante engajados na missão nossa de fazer um bom trabalho, levar isso que nós estamos falando para casa das pessoas. Quando você pega, por exemplo, repete a sua pergunta, por favor. Como é que a Prússia, os grandes players, falando um pouquinho do mercado, como que vocês foram costurando esse caminho, né, no mercado que já era tão dominado, né, desde muitos anos, né? As grandes empresas, quando a gente começa esse trabalho há 10 anos atrás, a gente olha para eles com um olhar assim, vamos vender aonde que eles vendem, porque o mercado não estava formado ainda para ter uma segmentação, né? De formar novo público e de ter a experiência de todas essas marcas junto. Então, é um mercado que fica assim, sem saber, nem eles nem nós, o que vai acontecer, até as coisas se encaixarem. Hoje, olhando o trabalho, no momento atual, nós, enquanto pequenos empreendedores, tá? Pequenas cervejarias, pequenas indústrias de bebidas, a gente tem que se posicionar em experiência e qualidade. A gente não consegue brigar por preços no nível que eles brigam, porque eu acho que o mercado deles é outro mercado, tá? Porque nós não temos indústria atrás para sustentar isso. Nossas escalas de produção, de envases, são muito menores. Então, o nosso custo fixo para produzir 1 litro de cerveja é muito maior do que o deles. Então, quando você entende isso, você entende para quem que você tem que vender, para onde você vai vender. Então, você não consegue estar em todos os lugares. Você gostaria de estar em todos os lugares, mas você não consegue estar. Então, essa consciência você precisa ter, para você poder saber para quem você vai vender e onde você tem que estar. Então, na hora que você começa a entender essas realidades, tá? Essas personas, como você colocou, sim, você começa a estar no lugar certo, com as pessoas certas que vão ver valor no seu produto. E hoje a cerveja artesanal já não está também tão cara quando era no início. Nós não tínhamos acesso às matérias-primas, não tínhamos acesso aos recursos. Hoje está mais fácil, vamos dizer assim, de ter acesso a custos mais razoáveis. Então, o produto hoje não está tão distante das grandes. Mas tem o delta, que é o delta de processo.
Então as pessoas entendem, e quem entende que isso faz sentido, vão adentrando e vão consumindo de ambas, tá? Mas sabendo o que consumir de um e o que consumir de outro. Eu também não vejo assim um cliente que toma artesanal e toma só artesanal. Sim. Um cliente que toma só das cervejaria de grão, toma só de grão. Assim, olha, aquela IPA da Prússia é ótima, mas essa Pilsen aqui da cervejaria A, B, C me atende bem. Então isso é natural. E isso eu aprendi a ter esse olhar também, porque no início a gente quer vender para todo mundo, mas não funciona assim, né? E vender tudo para todo mundo. Não é um casamento também, né? As marcas, elas têm relacionamentos com as pessoas nos momentos de contato. Então você tem que estar no momento de contato daquela ali. Então hoje, no momento de contato nosso, são os eventos, no e-commerce, no digital, que a gente faz um bom trabalho, nos bares, nos restaurantes, nas casas, no delivery, que a gente é muito, muito bom no delivery. Eu diria que os pequenos, quanto mais customizável é a entrega, melhor para o pequeno. Quanto você vai concorrer com o grande, ele tem que treinar uma brigada para fazer o que você consegue fazer com uma pessoa, até mesmo você mesmo faz. Então você é muito bom, você tem que ser muito bom quando você é pequeno. Na entrega, no serviço, no atendimento, porque, cara, você tem muito menos gente para você treinar e replicar seu comportamento, né? Então nós somos bons naquilo que a gente está no nosso DNA, que é mais customizado, onde o serviço tem valor agregado. É isso que eu penso para nós todos, a indústria de pequeno porte. Show de bola, aula, né, Breno? Para quem está começando e quem é dessa linha, né, da personalização, né? Obrigado. O Fernando contemplou aí. Saber o seu custo, você tem que saber o custo que você tem para produzir, para saber precificar. Fernando abordou saber essa precificação, para qual público que você vai direcionar esse produto, conhecer as características de quem que você vende. E qual que é o ponto forte de quem está competindo com empresas enormes no mercado. O que você consegue dar para o cliente que uma empresa enorme não consegue? Atenção. Saber ouvi-lo e atendê-lo. Então, show de bola, resumindo aí para a nossa audiência que está ouvindo. Sim. Não, é sensacional. A gente está falando também de aula de planejamento, de gestão, né, do processo todo, é muito interessante. Espetáculo. Fernando, a gente está falando aqui, vamos voltar um pouquinho lá em 2014, né, no início, e a gente fala do lançamento de uma marca artesanal. E eu não lembro exatamente se a gente tinha vivido aquele boom das cervejarias artesanais, eu não lembro exato. Mas vocês sentiram alguma... A gente falou um pouquinho, eu pensei nisso. Vocês sentiram alguma resistência em implementar um produto artesanal feito no Médio Piracicaba, né? Como que foi, assim, e se vocês tiveram, como que vocês contornaram isso naquele momento? Né? Não com essa maturidade hoje do Fernando no mercado, naquele momento lá atrás. Você não tem muito para onde correr. Uhum. Tá? Quando você chega no mercado e quer abrir mercado, tá? Você tem que ir para cima com as armas que você tem. E muitas vezes a arma não é capital, né? Talvez a arma que você menos tem é capital para começar. Não sei quando você tem uma startup, outro negócio que você tem outro viés, né? Que você monta uma ideia, junta um grande volume de dinheiro e vamos partir para cima. Acho que a maior parte de nós vem do mesmo lugar que eu vim, né? Recurso limitado e coragem ilimitada. Exato. Houve sim um baita enfrentamento nosso com o mercado e a degustação, a fazer provar, literalmente igual a gente vê quando você vai no supermercado, né? Foi a nossa maior arma. Então você chegava, por exemplo, no Sucupira do Rui, tá? Nós somos da época do Sucupira aqui. Inclusive, Rui, obrigado por ter aberto as portas para nós. Nós vamos agradecer muita gente aqui hoje. Tem que agradecer muita gente. Vai fazendo as perguntas, vão remetendo a gente à história, né? Nós levamos um barril para o Sucupira, lá vendia uma outra marca muito boa também. E a família provou, o Rui, a família, e nos abriu as portas para colocar. Eu me lembro desse fato, que ele é muito interessante, porque a outra marca vendia lá, salvo engano, 10 barris por semana. E a gente colocou, depois que ele provou, e falou assim, não é ruim, é um bom produto. Agora vamos ver o que o cliente vai falar. Eu acho que dentro de 3 ou 4 meses o número inverteu. A gente assume a primeira posição com 9 e a marca que era a primeira colocada tradicional vai para 1. Aquilo traz um efeito para nós, é um virador é um ponto de virada, sabe? É um game changer ali. Uhum. A gente pega aquilo ali e o próprio Sucupira vira um case para a gente replicar. Olha, lá no Sucupira aconteceu isso. Você quer tentar fazer aqui na sua loja? Colocar o nosso barril e a gente deixar as duas marcas brigarem na qualidade para ver quem vai sair? Eu me senti muito à vontade de fazer aquilo, muito assim, aquela que você fala assim, pô, se passou no teste lá embaixo, lá no Sucupira, né? Eu vou passar nos outros testes, pô. Eu tô pronto para encarar. Encorajou a gente a brigar.
E a gente começa a abrir vários pontos na cidade dessa forma, aqui em São Gonçalo, em Itabira, usando, coloca sem compromisso, prova e deixa o cliente depois definir. Isso ganha, a cerveja local gera uma curiosidade, acho que é natural, né? E os garçons foram muito importantes, muito, de todos os pontos. Eles compram a causa do local e falam assim, é daqui. E é muito bom, você não quer provar, não? Quero provar. E isso sem remuneração nenhuma, nenhum plano de remuneração para os caras, tá? Mais uma coisa dentro do local, mesmo. Genuíno. Isso muda o jogo pra gente. E nos leva. E eu gosto disso até hoje, tá? Quando chegam para mim e falam assim, mas aqui tem a marca tal, eu adoro. Eu sinto segurança de falar assim, coloca a Prússia e vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, nem sempre eu tenho o mesmo resultado, porque depende muito do lugar onde você está, de qual público você está abordando, né? Mas em 90% dos casos, hoje também a gente olha para o restaurante, para o bar, com um pouco mais de olhar de onde você deveria estar, a gente consegue sucesso, deixando o produto defender o seu propósito ali com qualidade. Estava conversando isso agora há pouco lá com ele, tá? Falando exatamente isso. Porque o mercado troca sacode a gente, né? Chega concorrente o tempo todo, e isso é natural. Já perdi meu sono com isso. Hoje eu não perco mais o sono, mas eu tenho estratégia para lidar com isso. E onde o produto, com certeza, é uma delas. Porque se chegar igual ao nosso, o problema é maior. Se chegar pior do que o nosso, o problema é menor. Chegar melhor do que o nosso, o problema é muito grande. Então é isso. Perfeito. Uma pergunta, Fernando, nessa linha de o mercado nunca para, né? Você está sempre inovando. E eu sei que é uma tradição, vocês estão sempre reinventando, lançando rótulos especiais, né? Rótulos, como é que fala, edição limitada, né? De onde que vem essas inspirações? Qual que é uma estratégia por trás disso, né? Conta um pouquinho para a gente dessa constante reinvenção ali de diferentes tipos de rótulos, né? E edições. Esse projeto ele começa, salvo engano, em 2022. É todo mês, semana? Todo mês. Todo mês, né? Todo mês. E fazer isso todo mês, nós criamos uma estrutura temporal de pessoas e processos para poder conseguir dar essa resposta. No início a gente é mais autoral, a gente pensa a cerveja do lançamento, a gente chama de lançamento mensal. E coloca ali o design, né, o cervejeiro, a parte legal do produto para funcionar, para que de fato, na hora que a cerveja entra para o tanque, está sendo desenhado um rótulo produzido que na hora que ela sair do tanque ela vai ser rotulada. Então assim, tudo muito harmonioso até chegar. E quando desencaixa, você lida ali com o problema de cerveja pronta antes, rótulo pronto depois, você vai lidando ali com aquela situação. Mas hoje eu diria que a gente está muito mais engrenadinho fazendo isso do que no início. Hoje a gente já sabe onde estão os gargalos, a gente mitiga ali mais fácil. Essa história do lançamento, ela se faz necessária principalmente para o e-commerce. Por quê? Eu vendo todo mês ali uma linha básica de cerveja. IPA, Pilsen, Red, Pale, Weiss. Mas o cliente, ele compra de mim e compra de outros tantos aí no país, né? Que vendem online também. Sim. Então, na hora que eu tenho um produto diferenciado todo mês, entendi, e ele quer comprar a Pilsen, ele vai na Prússia para comprar a Pilsen porque tem um diferencial que ele vai levar para ele provar. Então, às vezes, ele leva ali uma quantidade menor do lançamento e leva a nossa linha básica com maior quantidade, e isso vai fazendo a coisa virar. Muito parecido, muitas vezes, com a estratégia do supermercado, a história da padaria no fundo, né? Você passa por todo o corredor para comprar pão, no final você está saindo por sacola, feira, carne. Então, assim, é bem isso também, é bem essa inspiração. Só que o nossa padaria, no fundo, é o lançamento, onde ele ancora essa estratégia de trazer todo mês o cliente, pelo menos para dar uma olhada, para ver se está tudo bem. No início eu comentei com você que a gente faria isso muito autoral. Vamos fazer isso que é legal. Vamos pegar todas as cervejas que existem e vamos marcando um check para poder a gente fechar a tabela periódica das cervejas. Hoje a gente não deixou isso de lado, mas leva em consideração o que vocês querem. A gente trabalha... Pesquisas? Bastante. Bastante. Quando já sabemos quais são os estilos preferidos, aí a gente entra um pouco mais na variação. Na época do ano mais adequada para o estilo A e para o B. Aquela história da cerveja Bock no meio do ano, sabe? Uma cerveja mais escura, mais encorpada. Isso tudo a ver. Tudo isso não é conta da carochinha. Isso é sazonalidade do mercado. Do tempo, inclusive, né? Então a gente responde à demanda com base na oferta de informação que a gente recebe. A gente manda a cerveja com base na oferta de informação. Tipo, qualidade, amargor, intensidade alcoólica, né? Tudo isso
em cima de cliente direcionando a gente para o lugar de maior conforto para a venda. Perfeito, perfeito. A pesquisa direciona e aí você usa como gatilho para atrair essa compra e leva junto os outros produtos. Sabe o que é o mais interessante disso? É o cliente se surpreender com isso. Sim. Você pergunta para ele o que ele quer. Passa um tempo, eu acho que ele não lembra que te respondeu, você manda, nossa senhora, eu estava querendo exatamente essa cerveja. Deu minha mente. Aí dá vontade de postar assim, foi você que me falou. Eles sabem disso, obviamente, né? Mas esquecem, de fato, né? E a gente vai usando isso até como inspiração e muito respeito. Porque Sim. o cliente direciona e a gente só faz. Sim. O que eles pedem. Fernando, e todo episódio a gente toca num ponto aqui, que é um ponto transformador de negócios, mas a sua pergunta eu vou fazer um pouquinho diferente. Tá bem. Porque todo programa a gente fala um pouco aqui da pandemia, né? Que foi um momento de desafios, transformador de negócios, para a gente poder realmente arregaçar a manga aí. E a gente fala um pouco do e-commerce. E eu te pergunto, o quanto o e-commerce foi importante nesse momento para vocês? Eu só estou aqui porque o e-commerce abriu. Para falar de uma empresa aberta. Tá? Sim. Senão eu estaria aqui para falar de uma empresa em outra situação. Ele, de fato, foi fundamental para a gente conseguir vencer aquele ano muito difícil para nós. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que em 2019 a gente define que vai fazer um e-commerce, compra uma máquina de lata, ela chega no dia 16 de março de 2020, essa máquina de lata chega na fábrica, desse nível. Onde eu falo que tem um lado também que é da sua espiritualidade, tá? Daquilo que você acredita. Então, assim, eu não acho que a nossa competência andou sozinha nisso aí, não. Sim. Não acho que é só visionário, protagonismo, não é. Eu acho que a nossa espiritualidade, eu acho que nos guiou nessa direção. Muita humildade, eu digo isso, tá? Porque senão a gente traz um sucesso para uma coisa que a gente não imaginava. Na hora que essa máquina chega em março e começa a fechar bar e restaurante, a gente só tinha o supermercado com a garrafa e os bares e os restaurantes. A gente não tinha e-commerce. O e-commerce começa em abril daquele ano. E a gente dá uma resposta tão rápida que os clientes viram assim, nossa, vocês são muito rápidos. Como é que vocês criaram o e-commerce? Não, o projeto é de agosto de 2019. Criar um site, qual produto que vai ser, mandar caixa, tá? Aí na hora que ele chega, ele começa a vender ali no mês de abril, maio, tá? E a gente consegue fechar o 2019 com a mesma receita de 2020. Que para nós, olhando, foi uma baita de uma vitória. Não teve crescimento, mas não teve decrescimento, que é o que ia acontecer naturalmente. E aí daí para frente é a história. 21 a gente dobra a capacidade, 22 dobra em relação a 21, fica meio exponencial, porque ele começa a nos levar para níveis de aceitabilidade no mercado que a gente também não tinha. A logística do chopp, você até perguntou, é muito mais complicada você levar chopp para além das suas fronteiras, né? 100 km acho que é um raio bem interessante você atender com chopp para uma fábrica, tá? Ou seja, para eu atender uma fábrica, uma cidade a mais de 100 km, atender uma cidade com mais de 100 km, quase que era interessante ter uma logística, uma fábrica naquele lugar. Para cerveja enlatada não tem essa fronteira, né? Uhum. Então ela nos leva para um lugar que a gente também não tinha imaginado. Então ela nos tira de um sufoco, né, que um ano foi decisório, respondendo a sua pergunta, Breno. E depois ela nos faz poder sonhar com lugares que a gente ainda não tinha pensado em estar. Acho que é bem isso. É como se tem esse efeito na nossa vida lá. Muito legal, muito legal. O fator, assim, não é aleatoriedade, né? Mas a questão da sorte junto com o preparo, né? A gente fica assim, pô, o empreendedor ele tem que dar sorte, não tem? Sempre que a gente fala de um caso de sorte é porque aquele empreendedor estava preparado. Porque nunca que a sorte pegou alguém despreparado e virou um case de sucesso, né? Verdade. Então, eu peguei isso porque eu tenho muito marcado em mim que a gente recebeu a notícia de portas fechadas da pandemia dia 18 de março de 2020. Na hora que você falou que a máquina de lá chegou a 16, então assim, 2 dias depois, eu aqui no meu negócio estava sabendo que as portas iam fechar. Então uma coisa assim, é extra, né, a nossa capacidade, extra a nossa competência, né, de prever isso. Você já estava cuidando disso tudo, mas aí veio o preparo junto, né, de fazer acontecer. Muito legal. Tem uma história desse 16 de março aí que me chocou bastante. A gente trabalhando com a instalação da máquina de lata no dia 16 em diante, as latas chegando, essa história toda aí do e-commerce. E um caminhão nosso vai com chopp para Belo Horizonte
os clientes recusam e o caminhão volta para a fábrica. Naquele momento eu vi que a coisa ia ser muito séria. Eu falei, tudo que eu vendi essa semana voltou para trás. Tudo que eu estou no tanque não vai ser vendido até isso resolver. Aí passa a ser um cronômetro que a gente não sabia até quando ia durar, né? E durou muito, repetindo né? comunicados de semana em semana. Vai todo mundo para casa. Eu me lembro até da litragem, acho que nós estávamos com 16 mil litros de cerveja no tanque. Isso é perecível? Perderia? Perecível. Aí a gente liga o frio da fábrica, que é o sistema de refrigeração, né? E vai para o modo hibernação, literalmente. A gente leva ela a um nível mais baixo de temperatura para ela poder aguentar. Aí, nesse caso, ela ganhou até mais qualidade, tá? Que ela passou para maturação. A cerveja Pilsen, que foi vendida pós-pandemia, ela estava maturada tipo na... Premium. Tipo na taverna, sabe? O vinho, esse vinho ficou 50 anos aqui na França. A cerveja de 1 ano, pô. Cerveja Pilsen com 1 ano, você não acha em lugar nenhum para comprar. Teve, fora a brincadeira, teve cerveja desses tanques que saíram quase 6 meses depois. Quando eu estava vendendo IPA, Pale e etc. no e-commerce, né? Aquele volume de cerveja de barril que estava parado foi migrando para garrafa aos poucos, né? Para lata aos poucos. Então me marcou demais o motorista me ligando, assim, muito preocupado, falando, não sei o que te falar, estou voltando para casa com tudo. É mais impactante demais. É impactante demais. Dorme com esse ruído. Eu olho com dó de mim, eu olho para hoje e falo assim, como é que você aguentou isso, camarada? Assim, como é que você aguentou esse rojão assim, de seu psicológico, tá? Sim. Porque isso é insano o que nós vivemos. Se você pensar hoje, assim, é quase que uma invasão de um país que não está em guerra, de repente alguém chega e te coloca em guerra, né? O coronavírus fez isso com a gente, nos colocou em guerra. E é justamente por isso que eu te perguntei com foco no e-commerce. Porque realmente, assim, imagino o quanto que ele foi importante naquele momento. Muito ali, importante. Né? Imagina só, para começar um processo todo de e-commerce no dia 18 de março. Isso é surreal, tá? É surreal, assim, como eu falei, assim, acho que tem fatores que a gente não controla que foram, sim, determinantes para isso. A gente está preparado e coisas que você não controla te levando na direção. Não tem outra explicação. É ousadia dizer assim, não sabe, é ousadia você estaria pronto em qualquer momento para qualquer coisa, né? Isso não existe, né? Sim, com certeza. Verdade. Uma outra pergunta, Fernando, já pensando também assim, em traduzir tudo isso que você está falando em lições práticas aqui para a nossa audiência, quais são os principais conselhos que você daria para quem está vivendo uma jornada empreendedora ou pensando em viver? Assim, o que você considera pilares que são inegociáveis, que tem que estar presente em todo negócio? Começaria pelos seus valores, tá? Acho que você tem que ter muita clareza de quem você é o tempo todo e o que você quer. Então, seus princípios são inegociáveis. Vou usar a palavra que você colocou de forma muito feliz. Seus princípios têm que ser inegociáveis. Ele tem que estar na missão, na visão do seu negócio. Tem que espelhar o que você acredita para poder você conseguir fazer isso passar para a cultura do seu negócio. Então, não negocie seus princípios, seus valores. Muito controle de tudo que você faz. Muito controle. Sim, tome risco, mas com controle. Tomar risco é sensacional, mas com controle. Sabendo se der errado, o que vai fazer, para dar certo, o que tem que fazer. Quando eu falo controle de qualidade, de custo, né, de tempo, eu chamo de tríplice restrição. Qualidade, tempo e custo. Isso é restrição para mim, isso é inegociável. Falou de data, tem que cumprir. Falou de custo, tem que cumprir. Falou de qualidade, tem que cumprir. É um tripé que eu carrego no nosso negócio. Então, assim, os valores inegociáveis e ter controle dessas 3 variáveis, pelo menos. Tentando trazer um dinamismo para a sua pergunta, assim, se você trouxer isso para qualquer nível de estabelecimento, tudo vai ter qualidade, tempo e custo. Só você pensar em como é que você vai certificar isso. Não tem jeito de fugir disso. Até elogiei aqui o nosso estúdio, né? Eu vim para cá para ter uma entrevista de qualidade, né? Sim. Então bastaria termos 3 pessoas muito engajadas aqui para fazer. Aí você chega e encontra um espaço igual a esse, é surpreendente, né? A qualidade me surpreendeu. Então, assim, não era um divisor de água, eu volto aqui toda hora, né? Assim, para conversar com vocês e para estar aqui, um lugar agradável. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não basta ter um bom entrevistado e um bom entrevistador, né? Eu já mudei de opinião aqui. Então, assim, a qualidade também do espaço vai contar.
Só dando um exemplo para contextualizar, tá? Entendi. E dentro da realidade de custo, porque tem um projeto de vocês, né? E tem um tempo, nós temos que seguir aqui. Então, assim, se você explicar rapidamente aqui, Adequar os recursos. Nós temos essas 3 coisas na mesa. E os princípios de vocês dois que estão me entrevistando, que são inegociáveis, né? Vocês querem falar de negócio, vocês estão indo para uma linha de fazer perguntas que tem a ver com a Simon Jovem, mas tem a ver com o meu negócio, com respeito, eu já percebi. Então é isso que eu estou falando. Para exemplificar. É disso que nós estamos falando, porque senão você consegue ter isso. O sucesso, eu acho que ele passa a ser consequência e de tempo, né? Alguns negócios demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, por causa de mercado, aumento, né? Hoje o carro elétrico está tomando tudo que tem por aí, né? Há 10 anos atrás, o cara que investiu também está ganhando dinheiro, mas está ganhando agora, depois de 10. O que começou ano passado está ganhando com um ano. Está pegando a onda. É muito isso. Fernando, e como que é liderar um negócio, né? Que é uma mistura de paixão, técnica, propósito, qualidade? Como que é ser o líder de um negócio assim? Desafiador. Muito desafiador. Se perguntar todo dia se você está fazendo a coisa certa, se você está botando a intensidade certa nas suas respostas, no seu posicionamento, se você não está passando de ou para cima ou para baixo. É muito bom quando você tem uma referência, tá? Eu volto no meu destaque de business, é muito bom quando você tem referências para você poder dosar a mão. Porque quando você está numa organização onde você tem a última caneta, né, que é, vou brincar dessa forma, então você tem que respeitar tudo que está para baixo, mas ter limite e não extrapolar, porque assim, poder e bom senso tem que andar muito juntos. Senão você extrapola só porque você pode extrapolar. Então é importante ter referências, ter coach, ter bons podcasts aí de assuntos que relevantes. Sim. Eu tenho ouvido e visto vários, tá? Os assuntos com os quais eu preciso melhorar para poder guiar, porque é uma baita responsabilidade, né? É uma baita responsabilidade. Hoje a gente já tem reuniões mensais com mais gente na mesa, uma espécie de conselho. Isso divide a responsabilidade. Estou gostando muito desse modelo, inclusive, sabe? Inclusive sugiro para as pequenas organizações. E conselhos não remunerados, sim, conselhos de gente que está com propósito iguais aos nossos e quer sentar na mesa para falar. Eu queria, Fernando, que você participasse aqui comigo de um negócio de bebida, tá? Eu tenho um negócio aqui de roupa. Você acha que você consegue agregar? Sim, não. Então, uma reunião mensal para você poder olhar meus números. Número é número, pô. Sim. Então, rapidamente você vai conseguir entender ali. Você pode, talvez, não dar a solução para o cara. Para falar assim, seu número não está bom, não. Você tem um desequilíbrio aqui de custo e receita. Ou você reduz o custo ou você aumenta a receita. Você está ajudando alguém. Então, esses pequenos conselhos assim, são muito interessantes. Muito, muito bons. Inclusive, na FIENG tem um curso de formação de conselheiros. Fazer um jabá aqui para a FIENG, tá? Claro. Que é parceira da Simone, inclusive. Sim. Tem um curso de formação de conselheiros. Eu fiz esse curso há 2 anos atrás. Abre a cabeça da gente assim. Ó. É você enxergar o seu negócio na cadeira de quem vai estar te perguntando. Você aprende a fazer a pergunta certa, que eu acho que talvez é mais importante que ter a resposta. Exato. Então, assim, olhar uma DRE, olhar um balanço, um balancete, estrutura de pessoas. Então, faz muito bom, muito bom. E a responsabilidade é enorme. Voltando à sua pergunta aí para não perder. Sem dúvida. Legal demais. E, Fernando, falamos muito de trajetória, de história, do nascimento, o caminho que percorreu até chegar aqui. Falamos do momento presente. E em relação ao futuro, que você vislumbra para a Prússia dentro desse mercado cervejeiro nos próximos anos? Tem algumas coisas, algumas novidades que você pode contar para a gente? Ou só uma visão mesmo, né, de para onde esse mercado e para onde vocês estão indo, né? Bom, hoje, tá? A gente tem visto com um olhar assim, de diversificação de bebidas. A gente terceiriza hoje, recebe na nossa fábrica vários produtos de marcas que não são nossas. A gente produz marcas de gin, marcas de bebida mista, sucos, refrigerantes. Então a gente tem feito bons trabalhos para terceiros, marcas que não são nossas. Então isso traz uma ocupação fabril, né? Você tira a ociosidade. Então assim, eu olho isso com muito cuidado. Então a gente tem cada vez mais, que a gente fala de aumentar o negócio, eu quero aumentar o número de parceiros que estão comigo. E eu tenho um trânsito, essa parte comercial de negócio com terceiro eu cuido pessoalmente, quando é marca com marca, tá? Vocês tomam bebida mista? Alguma bebida mista? Alguma marca? Se tomasse, eu ia dar um exemplo. Uhum. Mas esses negócios hoje eles estão em voga e a gente cuida com muito carinho. O negócio próprio, você produzir cerveja para nós, no
segmento de venda de chopp e para o nosso e-commerce, tá? E o nosso e-commerce que vai ter essa mesma pegada, Vitor, ele vai vender para além de cerveja num projeto novo, uma marca nova que chama Beba Melhor. Essa marca é nossa, tem bastante tempo, ela estava guardadinha para nascer em algum momento. E agora ela nasce entre agora e início do ano que vem. Chama Beba Melhor. Ela vai nascer para poder vender cerveja, vinhos, bebidas de uma forma geral, e vai ter um selo nosso para poder garantir que aquilo ali tem pelo menos o nível do que a Prússia faz. Então, vai ter um selo que chama Beba Melhor, que vai para os vinhos que estão lá, que vão para tudo que está lá, que vai qualificar quem está lá para a gente poder dizer assim, nós não estamos mudando de propósito, nós estamos aumentando o portfólio. Então é isso. Em breve já vai estar aí conversando conosco essa marca aí. Está em desenvolvimento, já tem CNPJ aberto, está maturando aquela fase que está quase, sabe? Quase. Contando o dia do parto. Tá caminhando. Furo de reportagem aqui no Evolua Cast. Ótimo, isso mesmo. Beba Melhor. Beba Melhor. Fernando, e que conselhos que o Fernando de 2025 daria para o Fernando lá de 2014, hoje? Tenho até medo de falar isso aí, viu? Os que você puder falar. Esse horário, os que cabem no horário. Brincadeira à parte, assim, eu diria, continue sonhando, tá? Não perca o sonho, por mais que te receba problemas gigantes, um choque de realidade por um tanto de coisa, continue sonhando. O sonho vai te fazer viver o seu negócio intensamente. Eu acho que é importante para você ser feliz no seu negócio. Eu diria para ele, tenha controle desde o início, porque o que eu falei agora, eu tive mais cuidado na jornada. Então, assim, tenha mais controle desde o início, em tudo. Tá? Tudo. Não custa. Controle não é caro. Controle não é caro. Tenha mais controle. E acho que o controle e esses sonhos seriam meus dois grandes conselhos. Assim, eu não queria que ele deixasse de sonhar, mas eu queria que ele controlasse mais. Acho que é isso. Perfeito. Maravilha, maravilha. Fechamos? Não, eu tenho uma pergunta importante para fazer para ele agora. Bora, logo. E primeiro ele ameaçou a gente no início, que eu quero perguntar a ele, né? Tem um tipo de cerveja preferido? É boa. Essa é a pergunta que mais me faz. E eu acho que eu já dei umas 50 respostas para ela. Então, se julgar no chat GPT no Google, vai ver que eu sou um baita mentiroso quando tem essa resposta. Depende da época do ano. Depende da época do ano. Eu sou apaixonado pela cerveja Pilsen. E o extremo, que é a IPA. São as duas cervejas que eu mais gosto. Tomo de tudo, mas eu escolho a IPA assim, com cuidado de qual IPA eu vou tomar. Eu não pego qualquer IPA. Eu olho para assim, quero isso, qual das nossas que tem, ou qual de um parceiro que tenha, tá? Então a IPA é aquele momento da minha intimidade assim, comigo mesmo, sensorial, que eu adoro. E a Pilsen para o dia a dia, num jogo de futebol, né, em casa com a família, ela te leva ali os melhores momentos da vida da gente. Eu acho que a gente estava do lado de uma Pilsen, tá? São as festas, né, são as comemorações, aí, sejam elas diversas que foi, né? Como é que essa cerveja não marcou a vida de todos nós, né? Então na minha não é diferente. Sim. Acho que é isso. Perfeito. Agora não joga no chat GPT, não. Não vou jogar, não. Mais uma lá para a coleção de respostas. É isso. Maravilha, maravilha. Então, vamos agradecer o Fernando, imensamente, né, pela presença. A gente tem que encerrar porque, senão, né, o bate-papo vai, né? O que tem de lição para ser aprendido aqui ainda. Mas, Fernando, agradeço muito o tempo que você investiu aqui com a gente, tá? Você ter parado a rotina para vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, né? E levar todos esses ensinamentos e aprendizados que vai se multiplicar agora no nosso canal no YouTube, lá no Evolua Cast, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, por toda a história compartilhada. Eu que agradeço a vocês dois, Vitor e Breno, pelo convite. Foi um prazer estar sentado com vocês na mesa, dividir o nosso tempo, dividir a nossa experiência, ouvir um pouco da experiência de vocês também. E sigo à disposição, tá, para novos projetos, para novas conversas, tá? Acho que é daqui para frente, não é daqui para trás. Exatamente, é daqui para frente. Obrigado por tudo também, vocês. Não, nós que agradecemos imensamente. Eu acho que, eu tenho certeza, né, que esse é o conteúdo aqui, eu acho que é muito enriquecedor, assim como você chegou a citar vários outros que a gente tem ali. É mais um grande episódio do EvoluaCast que a gente acaba de gravar aqui hoje, porque realmente tem lições, Fernando. E eu acho que isso que é importante que a gente transmita para
para quem assiste a gente, né? Porque a gente é daqui de João Monlevade, a gente está na nossa região do Médio Piracicaba e a gente precisa exaltar o tanto de gente boa que a gente tem aqui. Bastante. A gente tem muita gente boa aqui. Bem pertinho, né? Bem pertinho. E como a gente já está indo... Qual que é esse número de episódio, Breno? 30 e alguns, né? A gente já vai colecionando pequenos feedbacks assim, não, eu vi tal pessoa respondendo tal pergunta e isso me ajudou a solucionar tal problema, né? Então a gente já está começando a colher esse tipo de retorno e agora você faz parte disso aqui, dessa contribuição. A torço para que a gente tenha esse tipo de feedback também. É prazeroso, viu? E é maravilhoso o que a gente tem feito aqui, assim, ouvir pessoas tão generosas em poder compartilhar esse conhecimento como você fez com a gente aqui hoje, né? Que eu acho que isso é importante. Eu acho que isso que a gente vê o tanto que a gente tem grandes empresários e grandes pessoas aqui na região, né? Pessoas que não têm assim não tem a vaidade de não sentar à mesa e compartilhar o tanto que ela conhece, o tanto que ela viveu e poder contar a história de peito aberto como você contou pra gente aqui hoje. E por isso que a gente agradece imensamente a sua participação, viu? Obrigado mais uma vez e concordo muito com o que você falou, tá? Nós temos aqui um berço de empreendedores, de gente muito fera. Temos que nos orgulhar muito disso. Monlevade, Piracicaba, Santa Bárbara, São Gonçalo do Riabaixo, no Médio Piracicaba. Tem muita coisa bacana e a gente entrega show para muita gente, a gente conhece muita gente interessante. Então, se precisar de dica para a gente sentar aqui, nós temos uma lista de clientes enorme para poder passar. Obrigado mais uma vez, vocês dois, viu? Prazer estar com vocês todos aqui. Obrigado você, Renato. Show de bola, show de bola. Agradecer mais uma vez ao Cicobi, nosso parceiro, né? Parceiro por meio do qual toda essa estrutura é possível de estar aqui gravando esse podcast nesse momento para contribuir com a jornada de vários empreendedores que estão assistindo nesse momento. Obrigado, parceirão Cicobi. Valeu, eu agradeço muito ao Jackson, presidente do Cicobi, a Camila do marketing. Obrigado por abrir as portas e acreditar tanto no Núcleo Jovem da Simon, tá? Obrigado. E eu reforço, Vitor, curte o canal da Simon, tá? Clica no sininho aqui, ativa. 87% das pessoas que veem esse conteúdo não seguem o canal da Simon. É possível. É super importante. Você que está aí no Spotify também, né? Curte aí a gente, acompanha, segue a playlist aí, porque todo dia aí você vai viajar. A gente está trabalhando aqui para que você possa fazer uma viagem de carro aí ouvindo um conteúdo de extrema qualidade, não é não? Verdade. E aprender com o Fernando que está aqui, que está doando o tempo dele para agregar com outras pessoas. Só de clicar no curtir, no compartilhar, ativar o sininho, esse conteúdo vai chegar em outra pessoa por meio do seu engajamento. Então, aprender aqui a lição de solidariedade e pensar em compartilhar com o próximo. Exatamente. E aí a gente vai estar em novos episódios aqui. Quiser sugerir alguém, comenta aqui embaixo, manda no nosso Instagram. Quem será o próximo, hein? Manda o nosso Instagram da Simon Jovem, pra gente, né? Que é super importante. Segue lá a Simon Jovem, a Simon JM, que é super importante aí para conhecer nosso trabalho mais pertinho, beleza? Quem será o próximo que estará aqui? No próximo episódio você saberá. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.